Polícia Federal faz buscas neste momento no Congresso Nacional. Os alvos são o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, líder do governo, e o deputado Fernando Coelho Filho, do DEM. Pai e filho são suspeitos de irregularidades nas obras de transposição do Rio São Francisco. Deputados recuaram em alguns pontos da mini-reforma eleitoral que afrouxariam a prestação de contas, mas aprovaram mudanças polêmicas, como a possibilidade de pagar multas com dinheiro público do fundo partidário. Foi preso essa noite em Pernambuco o principal suspeito de vender apartamentos na comunidade da Muzema, no Rio. Ele era procurado desde abril, quando 2 prédios desabaram, matando 24 pessoas. A Grande São Paulo registra o 3º assassinato de motoristas de aplicativo desde domingo. A Petrobras aumenta o preço da gasolina e do diesel, depois da crise internacional que fez o petróleo disparar. O reajuste nas refinarias está valendo a partir de hoje. Com a economia fraca e a inflação sob controle, o Banco Central reduz a taxa de juros para o menor patamar da história. Pacientes de 7 estados sofrem com a falta de remédios para epilepsia na rede pública. Sem a medicação, é praticamente como se a criança ficasse convulsionando o tempo todo. E no futebol, o Atlético Paranaense derrotou o Inter no Beira-Rio e conquistou pela primeira vez o título da Copa do Brasil. Com esse golaço aí, hoje é quinta-feira, 19 de setembro. Bom Dia Brasil está começando agora. A gente abre a edição de hoje do Bom Dia Brasil com informações de uma operação que a Polícia Federal está fazendo agora de manhã dentro do Congresso Nacional. Os alvos dos mandados de busca e apreensão são o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, líder do governo no Senado, e o filho dele, o deputado federal Fernando Coelho Filho, do DEM de Pernambuco. Vamos então direto a Brasília, saber as primeiras informações ao vivo com a repórter Camila Bonfim. Camila, bom dia. Afinal, qual é a suspeita sobre o senador Fernando Bezerra e o filho dele? Oi, Ana, bom dia para você, para o Chico e para todos. A suspeita é relacionada a irregularidades nas obras de transposição do Rio São Francisco. E Ana e Chico, a gente fala ao vivo aqui do Senado, onde no corredor que a gente vai mostrar agora, a Polícia Federal já começou as buscas no gabinete do senador Fernando Bezerra Coelho, que é o líder do governo no Senado. Os policiais federais chegaram cedo para cumprir esse mandado expedido pelo Supremo Tribunal Federal, que é o mandado de busca e apreensão. Basicamente, estão atrás de documentos e arquivos digitais relacionados a essa suspeita. E a gente também tem, Ana, imagens na Câmara, onde a Polícia Federal também está cumprindo buscas. Lá na Câmara, a busca é no gabinete do filho do senador, o deputado Fernando Bezerra Coelho Filho. Os dois, então, suspeitos de envolvimento nessas irregularidades da transposição do Rio São Francisco, e são fatos, segundo os investigadores, da época em que o senador era ministro da Integração Nacional. Tudo isso ainda está sob investigação, mas o fato é que essas buscas já começaram, tanto aqui no Senado, lá na Câmara também. Os policiais estão buscando documentos e arquivos digitais relacionados a essa questão da transposição do Rio São Francisco. E a gente também tem informação que, além do Congresso, há buscas em João Pessoa que estão sendo cumpridas nessa operação pela Polícia Federal. A defesa do senador já se manifestou e disse que causa estranheza à defesa que medidas cautelares sejam decretadas em razão de fatos pretéritos, que não guardam qualquer razão de contemporaneidade com o objeto da investigação. O advogado do senador diz que a única justificativa do pedido seria em razão da atuação política e combativa do senador contra determinados interesses dos órgãos de persecução penal. O advogado André Caligari também faz a defesa do deputado, que é filho do senador, e diz que causa estranheza à defesa do deputado que medidas cautelares sejam decretadas também em relação a fatos pretéritos, sem contemporaneidade, e que não guardariam hoje qualquer justificativa com o objeto da investigação. A defesa diz que ainda não teve acesso ao pedido para deflagrar essa operação e a decisão do ministro que autorizou as medidas, mas pode afirmar que elas são desnecessárias e extemporâneas. Essa, então, é a posição da defesa. Chico, Ana. Obrigado, Camila. Então, a qualquer momento, se você tiver novas informações, voltamos a falar aí de Brasília. Obrigado. E o principal procurado pelo desabamento de 2 prédios na comunidade da Muzema, no Rio,
foi preso ontem em Pernambuco. Ele foi encontrado num sítio 5 meses depois da tragédia que provocou 24 mortes. José Bezerra de Lira, o Zé do Rolo, foi preso em um sítio no município de Afogados da Ingazeira, no sertão pernambucano. Durante os 5 meses que passou fugindo da polícia, deixou a barba crescer e fez um novo corte. Ele é apontado como líder do grupo responsável por vender apartamentos dos 2 prédios que desabaram na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio. A tragédia aconteceu no dia 12 de abril e matou 24 pessoas. Famílias inteiras que viram o sonho da casa própria se transformar em pesadelo. Quando os policiais chegaram ao sítio onde Zé do Rolo estava, ele tentou fugir, mas foi preso com 2 espingardas e munição. Zé do Rolo responde por organização criminosa e por 24 homicídios com dolo eventual, que é quando se assume o risco de matar. Em julho, a polícia também prendeu Renato Siqueira Ribeiro, suspeito de intermediar a venda dos apartamentos. Já Rafael Gomes se entregou em maio. Os 3 respondem pelos homicídios. Um motorista de aplicativo foi morto na Grande São Paulo ontem à noite. E esse é o 3º caso desde domingo. Então vamos para lá falar com Glória Vanik. Que tristeza, né, Glória, né? Esses casos se repetindo. Segundo a polícia, esse agora foi uma tentativa de assalto. Bom dia para você. Bom dia, Ana, Chico, bom dia a todos. Pois é, Ana, a namorada de um dos suspeitos chamou o carro de aplicativo, mas quando ele chegou ao local, os passageiros eram 2 homens e um adolescente. Durante a corrida, os 3 anunciaram o assalto. A polícia acredita que Elvis Souza Leite tenha reagido. Os ladrões usaram cinto de segurança para enforcar o motorista. Policiais que passavam perto da rua onde eles estavam, em Itaquaquecetuba, desconfiaram e abordaram o carro. Os 2 homens conseguiram fugir a pé e o adolescente de 16 anos foi apreendido. No último domingo, outros motoristas foram mortos por bandidos na Grande São Paulo, um deles na zona sul da capital e uma motorista em Diadema. O Elvis Souza Leite tinha 41 anos. Ele estava trabalhando como motorista de aplicativo há 3 meses, depois de se recuperar de um problema de saúde. Quer dizer, uma situação inaceitável de violência, né, Ana e Chico? Violência e covardia, né? As pessoas não têm nenhuma condição de se defender aí. Obrigado, Glória. A Polícia Federal prendeu em Roraima um empresário suspeito de contratar imigrantes venezuelanos para fazer trabalho escravo. De acordo com a Polícia Federal, estes imigrantes venezuelanos trabalhavam como operários até 12 horas em um canteiro de obras, para receber entre 5 e 15 reais por dia. Água, comida e energia eram descontados do pouco que recebiam. As investigações iniciadas há 1 mês mostram que eles ficavam em barracas sem banheiro e não podiam dormir longe do trabalho. O principal investigado se aproveitava do fato da vulnerabilidade dos venezuelanos que chegavam ao Brasil por Pacaraima e, diante desse aproveitamento, ofereceu trabalhos em condições que caracterizaram, pelo menos até o momento, essa condição de redução ao trabalho escravo, análogo ao escravo. O empresário que contratava os imigrantes foi preso em Boa Vista. Como a investigação é sigilosa, o nome dele não foi divulgado pela Polícia Federal. 15 venezuelanos confirmaram as denúncias, mas as investigações apontam que o número pode chegar a 40 pessoas. A Polícia Federal suspeita que mais imigrantes foram levados para trabalhar da mesma maneira nos estados do Amazonas, Mato Grosso e São Paulo, onde o empresário também possui empresas. Em contratos como este, o empresário formalizava tudo. Os venezuelanos eram obrigados a aceitar que as passagens aéreas para outras cidades fossem descontadas dos salários. O mesmo acontecia com as ferramentas que sumissem. Um martelo poderia custar R$ 250. Além do trabalho escravo e tráfico de pessoas, a polícia investiga a denúncia de que mulheres venezuelanas estariam sendo aliciadas para fazer parte de uma rede de exploração sexual. 90% dos venezuelanos que chegaram ao Brasil desde 2015 estão em Roraima. No estado, há cerca de 7.000 imigrantes morando em abrigos. A maioria não tem emprego. Não se sabe quantos estão nas ruas.
E agora a gente traz um alerta para o descaso com o tratamento da epilepsia na rede pública de saúde. A associação que representa os pacientes denuncia a falta de remédios em pelo menos 7 estados. E o problema é que são remédios que têm que ser tomados todos os dias para que a doença seja de fato controlada. A Juliana Perdigão, lá de Belo Horizonte, tem todas as informações dessa história para a gente. Bom dia, Juliana. Bom dia, Ana, Chico, bom dia para todos. Olha, e a associação denuncia que a distribuição dos remédios está irregular desde o início do ano. E sem eles, as crises convulsivas podem piorar e levar até a morte. O remédio que o sobrinho de Dona Célia usa para controlar as crises de convulsão está em falta na farmácia de Minas. Vim mês passado e não tinha. Mandaram voltar o mês? Data voltar o mês depois. Aí eu peguei e tô vindo hoje. E mais uma vez ela saiu sem o remédio. E não é só em Minas, não. Pacientes com epilepsia também estão sem os medicamentos no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Amazonas e Paraná. Os remédios fazem parte da lista de medicamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Segundo a Liga Brasileira de Epilepsia, eles estão faltando com frequência desde o início do ano. Os médicos afirmam que a interrupção do tratamento é um risco para a saúde do paciente. Não pode nem sequer atrasar, quanto mais pular alguma dose ou deixar de usar, o impacto é muito grande. Então isso pode ser até fatal para o paciente. O paciente pode morrer por uma descompensação da epilepsia. Márcia toma 11 comprimidos por dia e quando falta... Eu sinto assim, queimação no rosto e vai, não vou ficando sem falar, né? E com isso vai me dando, assim, parecendo uma falta de ar e depois me dá dor de cabeça. E eu já caí várias vezes, eu já tive várias convulsões. Na farmácia do governo de Minas, a família de Márcia não está conseguindo a lamotrigina, usada para controlar as crises epiléticas. Só desse remédio são 5 caixas por mês. E o jeito é apertar o orçamento e comprar com o dinheiro da pensão. São quase R$300 por mês. Agora, quem não pode pagar... Nós temos um dos associados que ele usa a lamotrigina, como ele não está conseguindo, ele toma metade da dose que precisa. E aí, o que aconteceu? Ele caiu no metrô, ele ficou internado, teve quebra, machuca, então é muito triste. Theo, de 2 aninhos, tem epilepsia de difícil controle. No rostinho, as marcas das quedas provocadas pelas crises constantes. Ele não fala nem anda. E a mãe diz que a falta do medicamento pode comprometer ainda mais o desenvolvimento dele. Sem a medicação, é praticamente como se a criança, no caso do meu filho, ficasse convulsionando o tempo todo. O Ministério da Saúde confirmou a falta de alguns medicamentos, mas disse que a compra e distribuição dos remédios são de responsabilidade das secretarias estaduais de saúde. A Secretaria de Minas informou que a oferta está em torno de 85% e que espera chegar ao fim do ano com fornecimento totalmente regularizado. Já em São Paulo, a Secretaria disse que apenas algumas dosagens de remédios estão em falta e espera regularizar na próxima semana. No Amazonas, os remédios estão em falta, com previsão de fornecimento voltar ao normal no começo de outubro. Os outros estados citados disseram que não há falta de medicamentos e que a distribuição é feita pelos municípios. Só que o problema não espera, né, Chico, Ana? Pois é, as explicações das autoridades são essas, mas a aflição de quem sente o problema é que devia ser levada em conta, né? Principalmente que são pessoas mais frágeis nessa situação. E, Juliana, ainda falando aí em Minas Gerais, a gente viu que vários outros estados brasileiros estão sofrendo com as queimadas e em Minas Gerais também elas estão assustando a população e preocupando as autoridades. São focos de incêndio nesse tempo seco em várias partes do estado, fora de controle, hein? Exato, Chico. A gente vê incêndio aqui em mata para todo lado. Olha, de janeiro a agosto, já são quase 12 mil focos em florestas e propriedades rurais. E esse número ainda deve aumentar muito, já que o período de chuva só deve começar no fim do ano. Vamos ver na reportagem do Magno Dantas. Moradores de Moeda, na região metropolitana de Belo Horizonte, veem com pavor o fogo se espalhando por sítios e fazendas. Tristeza total, tristeza total. Infelizmente, mais de 50 hectares. E vai correr outras fazendas aí ainda.
A área é de difícil acesso e há risco para bombeiros e brigadistas que desde segunda-feira lutam para apagar o incêndio. A linha de fogo pode ser vista de longe e já atinge áreas de mata em 3 municípios: Moeda, Nova Lima e Brumadinho. Na BR-262, em Betim, um risco para os motoristas. Na beira da estrada, até durante o dia, a visibilidade fica prejudicada. No entorno do Parque da Ibituruna, em Governador Valadares, no leste do estado, muita gente se arrisca. Nas fazendas, o incêndio ameaça o gado e proprietários rurais tentam eles mesmos apagar o fogo. Tá difícil, né? Vocês estão vendo aí que a proporção dele é grande. Segundo o Corpo de Bombeiros, de janeiro a agosto deste ano foram registrados 11.960 incêndios em vegetação em Minas. No ano passado foram 8.251, um aumento de quase 45%. Voluntários tentam ajudar. Estou aqui com os panos velhos para ver se abafa o fogo, mas não vai, é bem complicado. No Parque Estadual do Pau Furado, no Triângulo Mineiro, 40 hectares foram queimados e não há previsão de controlar os focos. Esse incêndio ele está rasteiro em algumas partes e ao passar do dia ele vai complicando. Agora começou o vento, é perigoso ampliar mais o fogo, né? 12 áreas de conservação registraram incêndios nesta quarta-feira em Minas. 278 brigadistas foram contratados para a força-tarefa que foi montada pelo governo para combater os incêndios. 8 aviões foram alugados para lançar água e outros 3 aviões e 10 helicópteros já estão em uso. O alerta das autoridades é para manter o combate e evitar o risco de novos focos. E olha, esse período crítico de queimadas deve se estender até pelo menos o fim de outubro. Chico, Ana. Ok, obrigado, Juliana. Em Goiás também as queimadas se espalham pelo estado. Só nos últimos 4 dias, mais de 20 mil hectares de vegetação foram consumidas pelo fogo no sudoeste de Goiás. Veja esse vídeo gravado por produtores rurais de Santa Helena, que fica a 200 quilômetros de Goiânia. Ele mostra os efeitos do fogo que ontem se espalhou pelo canavial seco. Em outra queimada, a fumaça tomou conta da rodovia que liga as cidades de Santa Helena e Rio Verde. A pista teve que ser interditada durante a tarde. O fogo chegou perto desta usina de cana em Santo Antônio da Barra. Máquinas abriram valas para tentar evitar a propagação dos focos. 3 pessoas foram presas esta semana, acusadas de causarem incêndios criminosos, mas pagaram fiança e foram liberadas. Vamos então direto saber de previsão do tempo com a Jaqueline Brasil, porque hoje vai ser mais um dia, né, Jaqueline, de tempo seco e quente em boa parte do país. Bom dia. Pois é. Bom dia, Ana, Chico, e bom dia para todos, sim. Inclusive nas áreas atingidas pelas queimadas, como a gente viu agora nas reportagens aí, nas imagens em Goiás e em Minas Gerais. É uma massa de ar seco que está garantindo esse tempo firme, seco e quente. E como essa massa de ar seco funciona como uma tampa, fica difícil formar nuvem de chuva. É o caso de Brasília, onde não chove há mais de 3 meses e o amanhecer está cada vez mais com esse tom avermelhado. É lindo de ver, né? Mas essa mistura aí de cores é o resultado da luz solar interagindo com a camada de poluição, difícil para respirar, e hoje máxima de 34 graus. Agora, de manhã, pode chover em parte do norte, mas mais pesada essa chuva concentrada em parte do sul do país por causa dessas áreas aqui de instabilidade. O risco é de temporal, viu? No centro-oeste de Santa Catarina, Paraná e chegando também aqui no sul de São Paulo. É por causa dessa frente fria e essa baixa pressão, conforme vão subindo, vão arrastando as nuvens de chuva. Por isso, o tempo já dá uma firmada em parte do Rio Grande do Sul. Dia ensolarado em quase todo o sudeste, no centro-oeste, chuva isolada em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E o dia vai ficar aqui, olha, com sol e chuva nessa parte aqui do nordeste, da Paraíba até a Bahia, e serve até para refrescar o calor, por exemplo, em Salvador, 28, e quem sabe também em Cuiabá, com máxima de 41, 34 ali em Manaus, 35 em BH, a mesma prevista aqui para São Paulo, que amanheceu com esse sol aí, parecendo uma bola de fogo. E vou dizer para vocês, dias quentes, hoje vai esquentar mais até do que no Rio, viu, Ana e Chico? Aí máxima de 34 graus, 1 grau a menos em relação aqui em São Paulo, dá para acreditar? Vocês vão ter um dia de Rio aí então, Jaqueline, aproveite. Tá bom, só falta a praia, né? É isso aí, Jaqueline, obrigado. E o meio ambiente sofre não é só com queimadas e poluição do ar, não. Um levantamento da ONG SOS Mata Atlântica mostrou que a mancha de poluição do rio Tietê, o maior de São Paulo,
já atinge 163 quilômetros. É o maior índice de poluição dos últimos 6 anos. Vamos falar com a repórter Daniela Golfieri, que está em Salto, no interior de São Paulo. Bom dia, Daniela. Nesse trecho aí, o Tietê está praticamente morto, né? Tá sim. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Infelizmente, aqui nesse trecho de 8 quilômetros, logo depois de uma queda d'água, a água tá bem ruim e o Tietê está morto, sem oxigênio. Vamos ver, por conta da seca, muitas pedras à mostra, o nível do rio caiu bastante. Tem uma água bem escura, muita espuma e um cheiro bem ruim. A mancha de poluição aumentou de 122 para 163 quilômetros entre Mogi das Cruzes e Cabreúva. O aumento do trecho onde o Tietê é considerado morto, com 0 de oxigênio, foi de mais de 30%. Os números deste ano são parecidos com os de 2013, o que mostra que a situação estava melhorando ano a ano, mas regrediu. As causas: esgotos sem tratamento, agrotóxicos que são trazidos pela chuva e resíduos de todo tipo que vêm parar aqui no rio Tietê. E também tem a seca, porque quando o volume de água diminui, os poluentes ficam mais concentrados. Daniela Golfieri para o Bom Dia Brasil. Obrigada, Daniela. E um grupo formado por 230 fundos de investimentos divulgou ontem um comunicado em defesa da Amazônia. O grupo, que administra cerca de 65 trilhões de reais, diz que acompanhou com preocupação os impactos, inclusive financeiros, da crise de desmatamento e queimadas no Brasil e na Bolívia. Diz que considera crucial o papel das florestas tropicais para preservar o clima e proteger a biodiversidade do planeta. E pediu às empresas nas quais eles investem uma política contra o desmatamento envolvendo toda a cadeia de produção. Vamos falar um pouquinho sobre o trânsito e o transporte? Vamos, Glória. Estou de olho aqui em situações que estão ocorrendo desde o começo da manhã. Esse aqui é um acidente que acabou de acontecer ali na zona leste da cidade. Então, foi um acidente entre ônibus, carro e moto na radial, no sentido do centro, justamente o sentido de trânsito mais intenso, na altura da rua Maria Eugênia Celso. Fica perto da estação Arthur Alvim, na Zona Leste. A CET foi para lá, tem 2 faixas bloqueadas no sentido centro e você vê que o trânsito já vai se complicando nesse, que é um caminho muito movimentado, já difícil, congestionado, né? Nesse horário. E a gente tem imagens que o Globocop registrou de outros 2 acidentes também na Zona Leste hoje cedo, Glória. Esse foi na Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho, no cruzamento com a Professor Xavier de Lima, na Vila Matilde. Foi um acidente muito violento, o carro capotou e esse carro bateu com outro no cruzamento a muitos metros dali, então a gente vê que foi um impacto bem forte dessa batida. O outro acidente foi em Anhaiamelo, entre carro e moto, lembrando que os motociclistas são as pessoas que mais se machucam, as principais vítimas de trânsito feridos na cidade de São Paulo, Glória. Tá bom, obrigada, Natália. E depois do intervalo a gente fala do aumento no preço da gasolina e do diesel, que já está valendo. Tem um avanço na reforma tributária, 9 impostos podem virar só 2. Uma polêmica envolvendo o primeiro-ministro do Canadá, que já está em campanha para a reeleição. E as notícias mais importantes aqui de São Paulo para você. Agora são 8h23. A Petrobras anunciou um aumento de 3,5% no preço da gasolina e de 4,2% no preço do diesel a partir de hoje nas refinarias. Essa medida é reflexo dos ataques a instalações petrolíferas da Arábia Saudita, que fez o preço do barril disparar no mercado internacional. Mas todo mundo quer saber se esse aumento vai chegar aos postos. Quem informa é o Elter Duarte. Bom dia, Elter. Oi, Chico, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Antes, deixa eu explicar direitinho essa história. Desde outubro de 2016, a Petrobras vem acompanhando a variação de preços do petróleo no mercado internacional para fazer a política de reajustes aqui no Brasil. Teoricamente, né, a ideia é subiu lá, sobe aqui, baixou lá, baixa aqui. Aí, na semana passada, teve esse ataque, né, aconteceu esse ataque ao maior centro de processamento de petróleo do mundo, na Arábia Saudita, e os preços do barril do petróleo dispararam, como você já disse aí, subiram mais de 10%. Aí,
na segunda-feira a Petrobras chegou e falou assim, olha gente, não vamos repassar esse reajuste de forma imediata não. Mas aí ontem à noite veio a notícia, né? Reajuste de 3,5% para a gasolina e 4,2% para o diesel, mas isso nas refinarias. Se esse reajuste vai ser repassado integralmente para o consumidor aqui no posto, nos postos, isso aí vai depender das distribuidoras, né? Que vendem para os postos e dos postos que vendem para o consumidor. Mas a gente já sabe que pela experiência, né, a gente sempre acaba pagando a conta total. Agora, só para você entender melhor a composição de preços dos combustíveis aqui no Brasil, a gente preparou duas artes aí que vocês vão ver agora. É o seguinte, no caso da gasolina, o preço cobrado pela Petrobras na refinaria significa 28% do total que a gente paga. Quer dizer, o que pesa mesmo são os impostos. No caso do ICMS, média de 29%, varia de estado para estado. Aqui no Rio, por exemplo, a gente paga 34% e depois enxurrada de impostos federais. No caso do diesel, a participação da Petrobras é maior, 55%, ICMS 16%, varia de estado para estado e depois, de novo, enxurrada de impostos federais. Então, Chico, Ana Paula, para a gente não pagar essa conta toda, só se vocês acreditarem em fadas e duendes. A gente tenta ter fé, mas tá difícil, né, Alter? Vamos preparando já o bolso, viu? Obrigada pelas informações. Até a próxima. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros da economia para o menor patamar da série histórica. O corte foi esse aqui que a gente vai mostrar no telão, olha, de 0,5 ponto percentual. Agora a taxa Selic está em 5,5% ao ano. Esse aqui é o menor percentual desde que o país adotou o regime de metas de inflação lá em 1999. Esse foi o segundo corte seguido, como a gente vê aqui, depois de um longo período em que a taxa ficou estacionada. E o Copom já sinalizou que tem espaço para um novo corte, já que a inflação está sob controle. O Banco Central dos Estados Unidos também cortou a taxa básica de juros pela segunda vez seguida. Mais uma vez o corte foi de 0,25 ponto percentual e a taxa agora passa a variar de 1,75% a 2% ao ano. O Banco Central americano afirmou que a inflação está sob controle e o mercado de trabalho vem reagindo bem, mas alertou que riscos globais podem ameaçar o crescimento econômico dos Estados Unidos. E o Senado avançou na reforma tributária. O relator apresentou ontem parecer que substitui 9 impostos por 2. A Câmara ainda tem outra proposta e o governo ficou de apresentar uma também. O ministro Paulo Guedes fala em conciliação, mas ainda não adiantou qual será a proposta do governo. Os senadores já têm em mãos uma proposta de reforma tributária para analisar. A Câmara também discute um texto, um pouco diferente. Mas o governo, que prometeu enviar uma proposta para simplificar a cobrança de impostos no país, até agora nada. Quem tem 3 reformas não tem nenhuma. O que a gente tem que ter do resultado dessa matéria é a desburocratização da vida das pessoas. E a gente não vê o governo apresentando, de fato, uma sugestão que possa incorporar, aprimorar, melhorar, contribuir o texto das reformas que estão tramitando. O presidente do Senado sugeriu a criação de um grupo com representantes da equipe econômica e do Congresso para fazer a discussão avançar. O ministro da Economia se mostrou disposto a participar do debate. Nós vamos ter uma reunião essa semana, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e eu, e nós vamos conversar sobre isso. E a ideia é justamente como é que nós vamos conciliar as propostas. O governo já tinha dito que a proposta teria 3 pilares: a unificação de impostos, mudanças no imposto de renda e a criação de um tributo sobre transações financeiras para aumentar a arrecadação e permitir uma redução nos encargos trabalhistas. Mas como o presidente Bolsonaro vetou a proposta de criação de uma nova CPMF, a equipe econômica ainda está em busca de alternativas. Por isso, o governo deve mandar a proposta dividida. Primeiro, a que unifica os impostos. Ontem, o relator da reforma no Senado apresentou uma proposta que vai na linha do que o governo vinha defendendo. Um imposto único sobre bens e serviços desmembrado em 2. O IBS federal, que reúne 7 tributos federais, e um IBS para estados e municípios. O consumidor ficaria sabendo na hora, na nota fiscal eletrônica, quanto vai pagar de imposto. E haveria um processo de transição de 5 anos para que o IBS esteja plenamente em vigor. O relator diz que o único consenso é de que o país tem muitos impostos, muita burocracia e de que isso precisa mudar. Óbvio que esse modelo faliu.
O que se deseja com a reforma é simplificação, modernização, competição, e isso é feito com o texto que nós apresentamos aqui agora. O relator diz que a proposta não prevê mudança na carga tributária, ou seja, num primeiro momento não deve haver aumento nem queda na arrecadação. Vamos falar sobre a previsão do tempo aqui para São Paulo, Jaqueline Brasil. Oi, Glória. Bom dia para você. Bom dia para você mais uma vez. Olha, o céu está um pouquinho nebuloso, mas a máxima hoje de 35 graus. E adianto que sexta-feira, máxima de 36, aumenta mais. Mas tem virada no tempo, bem no fim de semana com chuva. E amanhã eu conto mais para vocês, tá bom? Tá bom, Jaque. Obrigada, viu? E já a gente fala dos pontos polêmicos da reforma eleitoral que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Traz outras informações aqui de São Paulo também. São 8h34. Voltamos em instantes com o Bom Dia Brasil. Voltamos a falar da operação no Congresso Nacional. São buscas nos gabinetes do senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, líder do governo no Senado, e do filho dele, o deputado federal Fernando Coelho Filho, do DEM de Pernambuco. Camila Bonfim, aqui de volta, com a informação agora de que a polícia está fazendo busca também em outros endereços, Camila. É isso, são vários endereços, Ana, que são aqui no Senado e também fora daqui. Para só falar um pouquinho mais sobre o Senado, de onde a gente fala ao vivo, a busca no gabinete do senador está sendo feita aqui nessa área que fica atrás da gente, onde os policiais federais estão desde cedo em busca de documentos e também de arquivos digitais. O alvo, o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho. Na Câmara, a gente também tem imagens das buscas da Polícia Federal. Por lá, as buscas são no gabinete do deputado Fernando Bezerra Coelho Filho. Ele, que é filho do líder do governo, portanto, pai e filho, alvos dessa operação da Polícia Federal. Segundo investigadores, eles estão, então, no foco aí de uma apuração relacionada a irregularidades em obras no Nordeste, entre as obras, a transposição no Rio São Francisco. E falando sobre o que você estava comentando aí no estúdio, Ana, há buscas também, e a gente vai mostrar as imagens agora, lá em João Pessoa, onde a Polícia Federal cumpre vários mandados. São pelo menos 50 mandados expedidos nessa operação que foi autorizada pelo ministro Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Chico, Ana. Obrigado, Camila. E do Senado a gente fala agora da Câmara dos Deputados, que ontem à noite aprovou a mini-reforma eleitoral que afrouxa as regras para partidos políticos nas próximas eleições. Os deputados resgataram grande parte dos pontos polêmicos, pontos que haviam sido derrubados no Senado. Vamos falar com a Juliana Morrone, que agora está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro, que pode sancionar ou pode vetar, só que do jeito que está, existe brecha para caixa 2, né, Juliana? Tem uma janela aberta aí, Chico, porque o que foi aprovado permite pagamento a advogados e contadores com dinheiro do fundo, o que, segundo entidades que defendem a transparência na política, pode abrir caminho para a Caixa 2. Já passava das 10 da noite quando a votação foi concluída depois de um longo dia de negociações entre os líderes partidários. Deputados de legendas do chamado Centrão, como progressistas, PL, Solidariedade, MDB e Democratas, estavam irritados porque os senadores rejeitaram praticamente todo o projeto que já tinha sido aprovado pela Câmara no início do mês. Entidades que defendem a transparência na política fizeram pressão pela manutenção do texto que veio do Senado. Os deputados até recuaram em alguns pontos polêmicos, mas acabaram retomando vários trechos que, segundo especialistas, podem comprometer a transparência da prestação de contas das campanhas eleitorais. Entre os trechos que voltaram estão a permissão para que dinheiro do fundo partidário seja usado para quitar multas de candidatos e partidos e também para impulsionar conteúdo na internet. E a autorização para que advogados e contadores sejam pagos com dinheiro do fundo. Nesse ponto, houve uma pequena mudança. Esse pagamento só poderá ser feito em casos relacionados ao processo eleitoral. Deputados criticaram a retomada desses pontos. É ridículo, não tem cabimento estar isso num projeto de lei de partidos políticos para a utilização do fundo partidário do dinheiro público, para contratar advogados, para pagar multa de candidato, para pagar compra, locação de bens móveis ou mesmo construir novas sedes ou custear impulsionamento de posts nas redes sociais.
O relator defendeu o texto aprovado pela maioria. É bom que fique claro que o posicionamento da relatoria é no sentido de unificar aquilo que já é coisa julgada no TSE e também que faz parte de uma resolução também já existente no próprio TSE. Os deputados acabaram cedendo em alguns pontos controversos. Os principais trechos que saíram da versão final foram a possibilidade de partidos prestarem contas com sistemas diferentes do padronizado pela Justiça Eleitoral e a possibilidade de corrigir erros ou omissões dos gastos de campanha até a data do julgamento da prestação de contas. Essa é a versão final aprovada pelo Congresso das novas regras que ainda precisam ser sancionadas pelo presidente para valerem para as eleições municipais do ano que vem. Jair Bolsonaro tem o poder de veto. O que não ficou definido por aqui é o valor do fundo eleitoral. Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, há um acordo para manter o valor de 1 bilhão e 700 milhões de reais das últimas eleições. Mas ele reclamou que é pouco diante da quantidade de candidatos. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que é o suficiente por conta da crise econômica. O valor do fundo eleitoral será decidido na lei que define o orçamento da União. Para valer para as eleições do ano que vem, as novas regras precisam ser publicadas até o dia 4 de outubro. O presidente Bolsonaro tem 15 dias para decidir se sanciona ou se veta o projeto. Muitos deputados saíram na sessão de ontem pedindo veto do presidente aos pontos que foram aí ressuscitados, levantados pela Câmara. Ana, Chico. Vamos ver como vai ficar. Juliana, até já. A gente volta a seguir. O primeiro-ministro do Canadá pede desculpas por usar uma fantasia considerada racista. E um ataque terrorista em frente a um hospital no Afeganistão deixa pelo menos 20 mortos. Agora, 8h43, hora de Brasília. O primeiro-ministro do Canadá, que está no meio de uma campanha para reeleição, se desculpou por ter usado uma fantasia considerada racista. Nesta foto, tirada em 2001, Justin Trudeau aparece fantasiado de Aladim, com o rosto e o corpo pintados de marrom. A maquiagem é uma variação do blackface, uma prática usada quando uma pessoa quer se passar por alguém de pele mais escura e que é considerada racista. A imagem foi divulgada pela revista Time. Agora, Trudeau reconheceu que não deveria ter usado essa maquiagem. Faltam 5 semanas para as eleições no Canadá e o oponente conservador do premier criticou a fantasia. E tem outra notícia internacional. A explosão de um caminhão em frente a um hospital deixou ao menos 20 mortos no sul do Afeganistão. O Talibã assumiu o ataque, mas disse que errou o alvo. O objetivo era atingir um prédio do governo perto do hospital. A maioria das vítimas é formada por médicos e pacientes. Esse foi o terceiro dia seguido de ataques e pelo menos 60 pessoas morreram. De volta aqui ao Brasil, um homem foi preso aqui em São Paulo transportando nafta, que é um derivado do petróleo. Os policiais sentiram um cheiro forte de combustível e por isso pararam um caminhão que vinha do Rio de Janeiro. Acabaram encontrando 11 mil litros de nafta. De acordo com técnicos da Transpetro, o produto foi furtado de tubulações da Petrobras. O motorista foi preso e vai responder por crime ambiental. O número de casos de sarampo no estado de São Paulo aumentou mais de 50% em setembro. No início do mês, dia 4, eram quase 3 mil casos confirmados. Quarta-feira da semana passada, os registros chegaram a 3.591. Ontem, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou que são 4.299 casos, mais da metade na capital. Os bebês de 6 meses a 1 ano são os mais vulneráveis, os que correm mais risco de pegar sarampo. E é por isso que precisam tomar a dose extra da vacina tríplice viral. Vamos voltar a falar do trânsito com a Natália? Oi, Glória, vamos lá. A gente vai começar mostrando para o pessoal imagens ao vivo de câmeras nas rodovias que ligam São Paulo ao litoral, porque tem operação comboio rolando na Serra. Então, tanto na Anchieta quanto na Imigrantes, não está aparecendo a câmera aqui, mas agora há pouco eu vi essas imagens, Glória, tem bastante neblina. Comboio no quilômetro 31 da Anchieta e 32 da Imigrantes na Praça de Pedágio, tá? Tá bom.
E a gente fala tanto de acidentes, né? E quando a gente vê os números de pessoas que se envolvem nesses acidentes, olha, é um negócio bem assustador. A Prefeitura fez um ranking das 10 vias da cidade com o maior número de vítimas em 2018. Vou abrir para vocês, então, imagens ao vivo da avenida que está no topo desse pódio, Glória. Vamos falar das 3 piores, mais perigosas. A Avenida Aricanduva está em primeiro lugar, 141 vítimas de acidentes no ano passado. Depois dela vem a Estrada de Tapecerica, com 139 vítimas, e a Senador Teotônio Vilela, que fica na Zona Sul, com 123 vítimas no ano passado. As 10 avenidas dessa lista amanheceram, quem passou por elas vai ver faixas avisando desse número, para ver se o pessoal fica em alerta, né, e passa a tomar mais cuidado. E além desse alerta da faixa, a Prefeitura também diz que vai investir em melhorias de sinalização e de segurança, tá? Tá bom, então. Obrigada, viu? E daqui a pouco, a festa do Atlético Paranaense, que venceu o Inter e é campeão da Copa do Brasil pela primeira vez. Agora são 8 horas e 51 minutos. A Carol Barcelos já chegou aqui para mostrar como é que foi a festa do Atlético Paranaense. Campeão merecido da Copa do Brasil, hein? Merecido. Pois é, inédito, título inédito do Atlético Paranaense. Bom dia, Chico, Ana. Bom dia para todo mundo. Já a gente vai falar, vai mostrar também como foi a festa da torcida do Atlético Paranaense. Mas antes vamos falar de Copa Sul-Americana, que ainda está nas semifinais. E ontem o Corinthians começou mal a briga por uma vaga na decisão. O Corinthians enfrentou o Independiente del Valle, em Itaquera. O panamenho Gabriel Torres marcou o primeiro gol. Aliás, só deu ele, viu? Porque ele marcou o primeiro, ele marcou o segundo também. De novo, Gabriel Torres. Final, Independiente del Valle 2, Corinthians 0. O jogo de volta é na quarta que vem. Agora a situação tá complicada, viu? O Timão vai precisar, no mínimo, devolver esse placar jogando fora de casa lá no Equador. Agora vamos falar do campeão. Vamos lá. Atlético Paranaense já tinha vencido o Internacional no primeiro jogo em Curitiba. E ontem venceu de novo em Porto Alegre. Um merecido novo campeão da Copa do Brasil. Vamos ver como é que foi. Jogando em casa, o Internacional de Odair Hellmann teve a seu favor casa cheia. Mais de 50 mil pessoas. Público recorde desde que o estádio foi reformado. O Inter pressionou, mas foi o Atlético que abriu o placar. De Marco Ruben para Léo Cittadini, 1-0. Cittadini saiu o goleiro, ele bateu! Gol! Velocíssimo ataque do Atlético! O gol de empate do Inter foi chorado. A bola foi de um lado para o outro, bateu no travessão e sobrou para o Nico Lopes. Voltou Nico Lopes! Gol! O placar já dava o título ao time de Thiago Nunes, mas o Atlético queria terminar a Copa do Brasil em grande estilo. A torcida atleticana fez a festa no Beira-Rio quando Marcelo Cirino arrancou, driblou Edenilson, deu um corte em Rodrigo Lindoso e tocou para o Rony. Rolou para o Rony! Gol! Do título! Tive que tirar uma carta da manga porque teve 2 jogadores ali me marcando. E eu tive que dar um jeito de sair para segurar a bola para passar o tempo. Mas graças a Deus consegui achar o Rony ali que fez um belo gol. Nos últimos 10 meses, 2 conquistas super importantes. A Copa Sul-Americana e agora a Copa do Brasil. De quebra, o Atlético garante vaga na Libertadores do ano que vem. O nosso time foi muito bem. Não tem nem palavras para dizer o quanto esse grupo é aguerrido. Taça erguida, título comemorado por Thiago Nunes e todo o elenco. A Copa do Brasil tem um novo campeão. Atlético Paranaense! Título muito merecido, ainda com um golaço desse no fim do jogo, inquestionável, né? Coisa e claro boa que a de ver. torcida do Furacão comemorou muito esse título inédito em Curitiba. A noite de ontem estava chuvosa na capital do Paraná, mas olha, teve festa com tudo que tem direito, viu? Isso esquentou o coração do torcedor. Só lembrando que além da festa, gente, vamos lá, o Atlético faturou 52 milhões de reais pelo título. E a festa ainda vai continuar, porque logo mais tem mais em Curitiba, com a chegada da delegação atleticana.
Parabéns ao Furacão pelo título inédito. É para comemorar e comemorar muito. Merecem, comemorem bastante. Obrigada, viu, Carol? A gente se vê amanhã para falar de seleção brasileira. Até amanhã, então. Até mais. Tchau, Carol. E a Globo hoje foi indicada ao Prêmio Emmy Internacional de Entretenimento, considerado o Oscar da TV. Vamos ver as indicações. Se Eu Fechar os Olhos Agora vai concorrer na categoria Minissérie Filme para TV. A produção, baseada no livro do nosso colega jornalista Ednei Silvestre, foi escrita por Ricardo Linhares e dirigida por Carlos Manga Júnior. A história é um thriller psicológico que se passa no início dos anos 60. Marjorie este ano vai concorrer ao prêmio de melhor atriz pela atuação na segunda temporada da série Sob Pressão. Dirigida por Andrucho Washington, relata a rotina de médicos na emergência de um hospital público. Outra indicação, A Primeira Pedra, uma parceria entre o Canal Futura e a produtora Couro de Rato, foi indicada na categoria documentário. Essa produção foi dirigida por Vladimir Seixas e investiga a onda de linchamentos no Brasil em 2017. Os vencedores serão conhecidos numa cerimônia de gala em Nova York, no dia 25 de novembro. Ao todo, o Grupo Globo tem 17 prêmios Emmy. O mais recente, recebido em abril deste ano por Malhação Viva a Diferença. O programa foi concebido por Cal Hamburger e dirigido por Paulo Silvestrini e ganhou o Emmy Internacional Kids na categoria Séries. Bom, e parabéns a todos, né, que já estão nessa boa sorte. Vamos torcer. Glória! A torcida sempre. E olha, eu me despeço registrando que, por decisão da Justiça, o governo do estado de São Paulo devolveu para os alunos do 8º ano as apostilas que tinham sido recolhidas por conter informações sobre identidade de gênero. As apostilas agora têm um encarte informando que o texto é uma abordagem sociológica e que existem outras abordagens sobre o tema. Uma boa quinta-feira para todo mundo, gente. Até amanhã. A Mega Sena acumulada com prêmio de 120 milhões de reais saiu para um grupo de assessores da liderança do PT na Câmara dos Deputados, aqui em Brasília. Um bolão, cada um dos 49 participantes deu R$10. Os funcionários lá da liderança, que não quiseram entrar no bolão, choram até agora. Bom dia. E por aqui é o seguinte, nós falamos mais cedo dos incêndios que atingem Minas Gerais, né? Pois o Globocop registrou flagrantes de alguns desses focos, agora há pouco, no início da manhã, aqui na região metropolitana de BH. E a fumaça tomou conta das montanhas. Olha só essas imagens. Toda essa névoa aí é por causa do fogo. Ontem, BH teve o dia mais seco do ano e hoje a umidade volta a ficar baixa, perto de 12%. Parece deserto, né? Mas uma ótima quinta-feira para todo mundo e até amanhã. Eu me despeço com um relatório importante da OCDE que saiu agora há pouco. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico reduziu de maneira considerável as previsões de crescimento da economia global para esse ano e para o ano que vem. A estimativa agora é de um crescimento de 2,9% para esse ano e 3% para 2020. Seria o menor crescimento da economia global desde a crise financeira de 2008, efeito da guerra comercial entre a China e Estados Unidos. Para fechar, a projeção da OCDE para o PIB brasileiro também mudou. Era de 1,4% para esse ano e caiu para 0,8%. Bom dia e até amanhã. Bom dia na medida do possível, né, Rodrigo? Obrigada. Vem chegando aí o